amores da biologia, né? Aqui do terceiro ano. A professora deu uma bugadinha aqui no começo. Hoje eu não estou 100%, mas eu estou ali com meus 70%. Então vai dar certíssima a nossa aula, né não? Deixa eu ver quem está aqui com a gente hoje. Está aqui Colônia do Gurgueia conosco aqui pelo IPTV. Eliseu Martins e Oeiras. Eita, saudade de Oeiras. Um cheiro para vocês. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom dia, Adriana, meu amor, tudo bom? Adriana, menina, a Adriana fez um mapa, e a gente fez um mapa meio doido naquela aula, né, de quarta. E a Adriana fez o mapa dela, arrasou, me mandou uma foto, e eu, repostei, porque eu sou dessas, né? Então, a gente tem que ficar fazendo aí nossas vezes de artistas de vez em quando, né? Então, na aula passada, a gente fez... Meu Deus, a Érica tá por aqui. Bom dia, meu amor. Como é que tá, Florzinha? A Érica que tá também, né? Tem uma turma nossa que já tá retornando às aulas presenciais, nas escolas, né? Então, eu desejo um ótimo retorno para quem já está no presencial, mas dizendo, né, que estamos sempre por aqui, que vocês podem contar comigo, tá bom? Então, olha só, a aula de hoje vai trazer conteúdos bem interessantes, a gente vai começar a estudar evolução. Olhe que a evolução é uma das principais, eu diria até a principal teoria da biologia. Tá certo? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, antes da gente começar, eu já quero perguntar para vocês. O que é a evolução? A evolução biológica. Vocês conseguem me responder? O que é evolução? Respondam para mim no chat e nas mensagens. Então, enquanto vocês vão pensando, né, eu vou contando aqui uma história que, na verdade, a gente, né, enquanto humanos, que também somos animais, né, que evoluímos, temos uma história evolutiva aqui no nosso planeta, né? A gente tem uma história evolutiva, ou seja, a humanidade, os seres humanos, eles passaram também por processos, né, que fizeram com que a gente fosse se tornando uma espécie diferente. Olha aí o Bizu para responder aí a pergunta sobre a evolução, né? Então, gente, nesse nosso despertar para a percepção, a observação do mundo, nós sempre observamos a natureza. E, em um dado momento, quando a gente já estava desenvolvendo a ciência, a filosofia, tudo isso que faz parte do conhecimento, né, humano, também se pensou por que é que existem tantos seres vivos diferentes. Vocês já pararam para se perguntar isso? Minha gente, como é que pode? Porque a gente já entendeu o DNA, né? Né, Érica? Não é, Adriana? Né, turma de Oeiras? Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. A gente já entendeu que a genética, né, o DNA, por exemplo, ele é feito só com 4 bases nitrogenadas. Não é só isso, mas basicamente são adenina, timina, guanina, citosina, né? Daí para frente, o DNA, ele é bem parecido em todos os seres vivos. Como de acho dá tanto bicho, planta, micro-organismo diferente no mundo? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar nisso? Por que tem tantas espécies distintas, né? Então, na verdade, essa evolução, né, ela também traz algumas respostas sobre essa origem da diversidade biológica, né? Por isso que a evolução é uma das teorias mais importantes da biologia. A evolução, ela traz as explicações, as evidências que os seres vivos, eles passam por vários processos de mudança ao longo do tempo, né? Essa mudança, às vezes, ela é acompanhada pelo surgimento de novas espécies. Então, a evolução, ela traz os elementos, as explicações e as evidências de que os seres vivos passam por transformações. E, a partir dessas transformações, podem surgir novas espécies, entenderam? Então, dentro da evolução, a gente não já aprendeu
cresceu sabendo, como a gente costuma dizer. Foi um processo contínuo de diversos estudos, de diversos teóricos. Então, nesse momento, a gente vai conversar um pouco sobre as ideias evolucionistas, ou seja, as teorias mais importantes dentro da evolução. Beleza? E aí, quem está respondendo aqui já, né? Quando eu perguntei o que era evolução, a Érica respondeu: professor, é a adaptação dos seres. E a Adriana disse assim: são mudanças de propriedades sobre o período de vida de um indivíduo. Ah, quem arrasa são elas. Mas a gente vai ver que a evolução é a capacidade de transformação, né, de mudanças que podem acontecer dentro de cada uma das espécies que nós já conhecemos ou não de seres vivos. Beleza? Estão prontos? Cadê Colônia do Gurgueia, menino? Cadê Eliseu Martins? Cadê Oeiras? Eu vou já fazer uma coisa, que é o povo que não me responde. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir as câmeras. Viu, Fernando? Bora ver se esse povo tá aqui, porque eu não sei se eles estão intrigados comigo, né? Eu não sei se eles estão na sala. E vamos já fazer uma interação aqui, hein? Presta atenção na tua vida, rapá. Então vamos começar nossa aula de hoje, né? Conversando sobre nossas ideias, né? As ideias evolutivas, tá certo? Olha só. Disciplina de biologia, oba! Falando sobre evolução, ideias evolutivas comigo, professora Amanda. Hoje, dia 1º de julho, olha, de aniversário de uma pessoa maravilhosa. Ah, vocês nem sabem de quem é aniversário hoje. Não, não é o meu ainda. O meu é em novembro, dia 10. Dá tempo de comprar um presente em julho, né? 1º de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dá para dividir em 4 vezes meu presente no cartão de crédito. Eu já estou aceitando aqui no canal, viu? Kailane, minha irmã, tu apareceu. Olha aí, Eliseu Martins fazem de tudo para não aparecer nas câmeras, mas vou abrir sim as câmeras. Bom dia, meus amores. Então, olha só. Vamos lá. Presta atenção. Olha isso aqui. Olha essa árvore. Professores, parece uma árvore, né? Mas não é árvore não, cara. Parece, mas não é. Presta atenção. Aí nós temos os mais variados grupos de animais. Olha só, a gente observa que há um ancestral comum lá embaixo. Vou botar aqui, ó, um ancestral protista. E a partir desse ancestral, ó, eu tenho aqui vários bracinhos. Um bracinho veio para as esponjas. Outro bracinho veio para os seres com os radiados, né, como os quinidários. Outro bracinho veio para os acelomados, como as planárias aqui, ó, né? Outro braço divergiu para os celomados, né? Mas ainda entre eles tem os pseudocelomados, olha aqui, como os nematódios, né? E aí, opa, nematódios não, aqui são os, não, tá certo, os nematódios. E aqui tem os celomados aqui para cima. Aí eu vou dividir em protostômios e deuterostômios, né? Estão vendo que cada bracinho desse vai levando a um grupo de indivíduos. Aí eu pergunto para vocês, essa árvore demonstra a evolução de que grupo de seres vivos? De que reino? Em Eliseu, galera de Eliseu. Em Kailane. Em Érica. Olha! Opa, pimenteiras, a nossa prova é bimestral, tá certo? Então, deixa eu recapitular. O nosso bimestre, ele vai de maio, 6 de maio, se eu não me engano, até 12 de julho. Tá certo, galera de pimenteiras? Então, todo o conteúdo que veio de 6 de maio, né, até esse comecinho de julho, vai cair na prova, tá certo? Pode ser. Eu vou já pegar aqui no meu celular, né? Vou abrir o e-mail e eu posso colocar o roteirinho da prova no final da nossa aula, tá bom? Os conteúdos que vão ser cobrados, tá certo? Ok, meu amor? Tá certo, gente? O conteúdo da prova bimestral. Então, todo o conteúdo de 6 de maio até 12 de julho. Então, estamos ainda em andamento. Nós vamos fazer uma revisão também massa, tá bom? Porque foi anotada aquela preocupação de vocês da aula passada, tá certo?
Ah, beleza, então, meus amores. Então, olha só, eu perguntei de que grupo era essa árvore aqui que demonstra a evolução, e a Erika já disse, professor, isso aí é a evolução dos animais. Verdade, olha só. Então, eu venho aqui, parto do ancestral protista, né? E aí eu tenho um desenvolvimento, né? A partir disso, eu vejo características como a presença ou não do celoma, se eles são protostômios ou deuterostômios, né? E assim vamos caminhando. Para cá eu tenho os invertebrados, para cá eu já apareço com os cordados mostrando os vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Se a gente fosse continuar, a gente ainda ia ter a evolução dos mamíferos e nós estaríamos aqui nessa árvore da evolução dos mamíferos, né? E aí, por outro lado, os invertebrados, né? As aranhas, as centopeias, né? Alguns insetos, crustáceos, enfim. Isso aqui demonstra, pessoal, que inicialmente existia um ancestral e a partir de mudanças que foram acontecendo nesse ancestral em comum, né, a partir dessas mudanças, foram se desenvolvendo novas espécies de seres vivos, novos grupos. Todo mundo veio daqui, ó. Todo mundo veio desse ancestral, de acordo com a evolução do reino animal, né? Mas sempre acontecem eventos, ó. Alguns eventos vão acontecendo, que é o que acontece aqui no nozinho, ó, dessas árvores, que aí envereda um grupo para um lado, outro grupo para outro. Um grupo para um lado, outro grupo para outro, né? Então, isso aqui são eventos evolutivos que acontecem. Então, quando a evolução surge, ela não já surge assim, então foi assim, assim, assado, não. E tiveram ideias para se tentar entender por que, que as espécies, né, elas são tão diferentes. Então, vem comigo aqui para a gente conhecer. Olha só, a evolução é a ciência que traz também, né, essas respostas acerca da nossa diversidade biológica, tá? Então, são processos de transformação e adaptação. A adaptação é uma das palavras-chave, hein? Palavra-chave para a evolução, como a Érica falou, né? Perguntei o que era evolução, ela disse que evolução é quando as espécies têm adaptações para tolerar o meio. Mas a gente vai ver que nem sempre houve um consenso dentro dessas ideias. Então, a gente vai conversar hoje sobre as ideias evolucionistas, adotando o fixismo versus o evolucionismo. E dentro do evolucionismo, a gente vai diferenciar as teorias de Lamarck e de Darwin, tá certo? Ok? Então, vamos observar aqui. Essa evolução, como eu falei para vocês, ela nem sempre foi compreendida como nós entendemos hoje. Então, temos aí essa imagem. E aí a gente tem escrito fixismo à esquerda, aqui, e temos o evolucionismo aqui à direita. Essa seta azul, ó, que está aqui e também que está aqui, ela indica o tempo passando. Então, eu quero que vocês observem essa imagem. Observem essa imagem e me respondam qual a diferença entre o fixismo e o evolucionismo. Só observando a imagem, hein? Eu vou deixar 2 minutinhos na tela para vocês me responderem essa pergunta. Qual a diferença que vocês observam nessa imagem, né, entre o fixismo e o evolucionismo? Observem bem, observem essas borboletinhas, observem como o tempo passa e como elas ficam lá depois que o tempo passa. 2 minutos na tela, todo mundo respondendo, hein? Vai lá, arrocha.
Muito bem, olha aí a turma respondendo, rapaz, arrasam demais. Ó, a Érica disse assim, professora, no fixismo, as características elas são mantidas com a passagem do tempo, né? Eita, Adriana. E no evolucionismo, as borboletas mudaram as características com o passar do tempo, verdade. E aí a Adriana disse assim, do fundo do coração dela, professora, me faltam palavras para explicar. Mulher, pelo amor de Deus. Arrase. A Adriana, depois, criando muita coragem, ela responde assim, professor, o fixismo, ele segue apenas uma evolução. Quase, Adriana. Na verdade, isso aqui quer dizer ó, que o tempo passou e as espécies continuam iguais, ó, não teve mudança alguma. Então, na verdade, quando eu falo de evolução, automaticamente eu falo de transformação. Como não houve transformação, então não é adequado a gente dizer que ele seguiu uma evolução, entendeu? Ele, na verdade, a teoria fixista, ela adota que as espécies não mudam de acordo com o passar do tempo, elas permanecem iguais. Iguais elas foram criadas, né? Geralmente o fixismo ele vai se associar a teorias, né, que a gente ainda encontra nas doutrinas, né, nas doutrinas de algumas religiões, tá bom? E ele até hoje muita gente acredita, tá? Então aqui a gente não vai fazer uma aula de dizer o que é o certo e o que é o errado de você acreditar. A gente vai trabalhar com as diferentes teorias, apresentar as suas características e mostrar que a evolução tem evidências, tá bom? É sobre isso a nossa aula de hoje. Então, observe como aqui nas teorias fixistas, né, que são várias, elas adotam que não há transformação, não há mudança. As espécies permanecem iguais de acordo com o passar do tempo. Não tem problema, elas continuam iguais, foram criadas, né? Então, quando a gente pega o evolucionismo, a gente já vê alguns outros aspectos. Olha só, eu vejo aqui, nesse momento, que eu tenho uma espécie, né? E o tempo vai passando e ela vai apresentando características distintas, né? Então, possivelmente houve um evento aqui que diferenciou essa espécie em essas duas novas espécies aqui. Então, com o passar do tempo, que é essa nossa seta azul, então, a mudança, a transformação, né? Então, evoluir é transformar, é mudar, é alterar e trazer o novo, né? Inclusive ao surgimento Então, há também o surgimento de novas espécies, ok? Então, há essa diferença. Tá tudo bem aí em Pimenteiras, na Compreensão, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins. Ô, Fernando, deixa eu ver se tem mais no IPTV, mais Polo Conectado. Dá uma roladinha. Só Pimenteiras que estava mais. Pronto. Pimenteiras, Oeiras, Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. Tá tudo ok até agora. A gente já consegue diferenciar fixismo de evolucionismo, Adriana. Ok? Então, vamos para frente, tá bom? Então, olha só aqui, ó. A gente vai compreender que, como eu falei para vocês, essas teorias fixistas, elas geralmente são associadas com o próprio criacionismo, né? Com aquelas teorias, aquelas doutrinas que indicam que as espécies elas foram criadas por uma inteligência superior, ou mesmo foram criadas a partir, né, de um processo pensado, orquestrado, para que elas apareçam no mundo como são, e depois disso não tem mudança alguma, tá? O foco da nossa aula de hoje é trabalhar o evolucionismo. O evolucionismo, então a teoria evolutiva adere, né, a ela que as espécies sofrem mudanças, alterações com o passar do tempo e que a partir dessas mudanças a gente pode ter novas espécies surgindo, né? Então as mudanças, as espécies, elas vão surgir a partir de espécies pré-existentes, né? Então tem uma espécie ali de borboleta e as pressões do meio foram fazendo elas ficarem um pouco diferentes e aí algum evento faz com que as populações se separem e a partir disso surjam novas espécies,
Então, a gente vai ver que, inicialmente, não era tão simples observar o que acontecia de verdade, né, dentro dos processos evolutivos. E, para isso, a gente vai conhecer alguns teóricos, a gente vai conhecer principalmente dois teóricos, né, Lamarck e Darwin. Os dois são evolucionistas, ok? Os dois adotam que há mudanças com o passar do tempo nas espécies, certo? Então, a gente vai trabalhar teorias, ideias evolucionistas a partir de agora. Então, para começar, a gente traz aí Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck, ele era francês, tá? Ele buscava explicar como as espécies se modificavam ao longo do tempo. E em 1809, ele publica, né, a sua teoria da evolução, que ficou conhecida como lamarquismo, né? Então, o lamarquismo é uma teoria evolutiva que Lamarck expôs ao mundo, né, ao mundo científico, na filosófica zoológica, que era como se fosse uma comunicação, né, uma revista, digamos assim, né? Então, eles mostravam, eles expunham esses trabalhos para a comunidade científica, e Lamarck, a teoria do lamarquismo, é a primeira que a gente vai estudar hoje. Então, o que é que Lamarck diz lá no começo dessas ideias evolutivas? Que o meio ambiente onde qualquer espécie vive, ele vai provocar mudanças que são dirigidas, direcionadas nos indivíduos visando a adaptação. Ou seja, eles vão precisar adquirir adaptações para poder se garantirem nesse meio que eles vivem. Então, é o indivíduo que se adapta ao meio, né? Então, a teoria de Lamarck traz esse termo, palavra-chave na evolução, que a adaptação é ao meio, né? O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, né, visando a adaptação. Então, ele vai postular duas leis dentro da sua teoria. A do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. É bem interessante, porque a lei do uso e desuso, até hoje, ela confunde muita gente, né? Até hoje, algumas pessoas acham que isso acontece. Mas, na verdade, o lamarquismo ele foi derrubado. Essa teoria, ela não existe mais, né? Ela não existe, não. Na verdade, ela foi derrubada, foi comprovado de outra forma a evolução. Lamarck não acertou quando ele fez essa primeira observação. Mas a gente precisa compreender da ultra importância dos estudos de Lamarck, porque ele foi quem primeiro tentou explicar como acontecia a evolução, ou seja, como essas diferentes formas de transformação aconteciam nos seres vivos. Então, é muito importante a contribuição de Lamarck para o entendimento da evolução. Então, para Lamarck, a adaptação dos seres vivos ela é ativa. O indivíduo busca se adaptar, a partir da lei do uso e do desuso, principalmente, ao meio, né? Então, essa lei do uso e desuso, galera, ela é muito louca. Ela diz assim, ó, o negócio é o seguinte, se você usa muito uma parte do seu corpo, ela vai se desenvolver ou aumentar. Se você não usa ou desusa, né? Por isso que a gente fala de desuso. Se você não usa determinada parte do seu corpo, essa parte vai se atrofiar ou sumir. Sumir com 2 R's no final. Isso é uma marmota, né? Ou ela vai sumir. Vamos lá. Ela atrofia ou some. Vai atrofiar ou some. Minha gente, não, tá me estressando isso aqui. De novo. Atrofia ou some. Pronto, ficou bonito agora. Então, essa lei do uso e desuso, ela vai dizer isso. Então, quer dizer, pela lei de Lamarck, se eu usasse, como eu uso muito esse braço, né? Eu escrevo com ele, eu
trabalho com ele, eu faço minhas atividades com a mão direita, esse meu braço ele devia ser bem mais desenvolvido, né? O pescoço da girafa, a gente vai já ver o exemplo que é bem clássico, né? É de você pegar lá o alimento lá em cima, de tanto que você estica o pescoço, que a girafa esticou o pescoço dela foi aumentando. Então, isso é que é a adaptação ativa. Então, o indivíduo passa a criar ferramentas, métodos, modos de aumentar a parte do seu corpo. E aí, se isso não acontece, se ele começa a não usar, essa parte do corpo vai sumir. Isso é a lei do uso e desuso. Então, a gente vai ver as duas leis direitinho, mas vamos começar por ela, tá bom? Então, olha só. Aqui é lamarquismo, tá? Pela lei de Lamarck, eu tenho aqui os órgãos do corpo de um indivíduo. Se eles são muito utilizados, eles vão se desenvolver ou crescer, né? Se eles são pouco utilizados, eles vão atrofiar ou sumir. Atrofiam ou somem, né? Então, o que é que temos aqui? Uma girafa com o pescoço curto. Ela precisa se alimentar aqui desse recurso, dessa árvore, dessa planta, né? Então, ela vai passar. Já pensou, Ariana? Meu Deus do céu. Sim, a gente vai já mostrar, Érica, o exemplo das aves aquáticas. Então, olha só. Quando a gente traz aqui que essa girafa tem essa necessidade de esticar o pescoço para buscar seu alimento, esse pescoço vai aumentando, olha. Olha aqui que tamanho que já está a altura aqui do pescoço da girafa, né? Então, você vai vendo um aumento gradativo desse pescoço. Olha só, o pescoço foi aumentando de acordo com o passar do tempo. E mais ainda, com o uso pela girafa desse pescoço. Ela usou para tentar buscar comida, né? Então, esse pescoço aumenta. Olha, simples assim. E aí, essa é a lei do uso e do desuso. Além disso, quando a girafa já está com o pescoço grande aqui, ó, né? Essa característica vai ser passada aos descendentes dela, ou seja, os filhotes já vão nascer com o pescoço grande. Já pensou? Os filhotes, depois que a girafa estica, 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 até que cresce o pescoço, essa característica agora já vai ser passada aos descendentes, ou seja, os filhotes já vão ter pescoço grande. Essa história de passar a característica para os filhotes é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Entenderam? A transmissão hereditária, a transmissão para os filhos das características que o indivíduo adquiriu. É interessante, né? A lei de Lamarck. Então, olha só. A gente vê que se todo ser vivo, a partir disso, vai passar a se adaptar de forma ativa, não existe extinção. Como é que vai ser extinto? Se toda a precisão deles, eles vão fazer mudanças no corpo, né? Então, não tem extinção na lei de Lamarck, né? Então, ninguém é extinto. E a adaptação, ela vai ser ativa. Vamos anotar aqui de novo. A adaptação ativa. Então, o indivíduo atua modificando o seu próprio corpo, né? Para poder se adaptar ao meio. Ok, até agora, lei do uso e desuso. Posso passar adiante? Podemos passar adiante. Olha só aqui. Lei do uso e desuso. Agora, olhem para essas imagens e me expliquem características desses indivíduos a partir da lei do uso e desuso. Vamos lá. Olha essa ave aquática. Érica, adelante, né? Érica, explica para mim qual foi o exemplo de Lamarck para as aves aquáticas. Olha só como é interessante. Poxa, professor, então quer dizer que essa ave ela usou muito essas perninhas dela, não foi? Usou, por isso que cresceu. Isso para Lamarck, né? Então, professora, quer dizer que o coelho também usou bastante essas orelhas. Eu nunca acerto de cara falar orelhas. Eu falo sempre olheiras. Qual é o problema da professora, hein?
Eu só quero falar as olheiras do coelho, mas é orelha, orelhas, orelhas. Então, as orelhinhas do coelho aí, ó, bem desenvolvidas. Usou demais, né? E aqui a topeirinha, ó, tem uso e desuso com a topeira. Ela tem as mãos bem desenvolvidas, porque ela cava. Ela tem hábitos crípticos, né? Que é de cavar e viver sob o chão. E de tanto que ela cavou, olha o tamanho que ficou a mão, as mãos dessa topeirinha. Aí tu pode se perguntar, professora, cadê os olhos dela? Cadê os olhinhos da topeira? Como ela vive debaixo do chão, né? Cavando, buscando, né? Não, Adriana? As orelhas do coelho. A topeira, ela vai perder a visão, porque ela vive no escuro, não enxerga. Olha que doido isso aí, não é verdade? Então, pela lei do uso e desuso, essas seriam as explicações, né? Para essas características desses indivíduos. Só que a gente vai ver depois que não é bem assim, né? Poxa, Lamarck, fala sério. Olha isso aqui, os flamingos, né? Então, o que é que justificaria um flamingo, né? Ser vermelho, não sei nem o que é essa, salmão, rosa, bebê, não sei. E o filhote nascer branco. Hoje, professora, não vá tão longe atrás de flamingo, não. Bora falar bem aqui dos urubus. Não é não, galera de Oeiras, Pimenteiras, Colônia do Gurgel, Eliseu Martins, me contem bem aí. Vocês já viram que filhote de urubu, ele não é preto, não. Ele é branco. E por quê? Então, para Lamarck, tem como explicar isso aqui? Olha o tamanho dessa perna, né? Então, para se adaptar ao meio, essa perninha ela vai ter que crescer, né? Para Lamarck, para eles poderem, né, se alimentar, procurar alimentos, se reproduzir, vai ter que crescer. E aí, ó, a coloração também vai ter que mudar. Então, para Lamarck, eles precisam adquirir características para fazer com que esses seres vivos suportem o meio, tá certo? Então, isso aqui, a herança do caráter adquirido é quando há transmissão Tchan, professora, que foi isso? Transmissão, né, das características adquiridas pelos pais. Ou seja, se o Flamengo ficou vermelho, esse aqui já devia ter nascido vermelho, porque é uma característica adquirida. Então, para Lamarck, se adquire uma característica, ela já deve ser passada adiante. Ok, gente? Então, é assim que funciona. Então, olha só, vamos começar. Primeiro quiz, 2 minutos na tela e eu já volto.
Muito bem, muito bem. Cadê a resposta de Oeiras? Cadê a resposta? Ô, Fernando, abre bem aí. Vamos abrir o polo de Oeiras. Será se tem como a gente fazer uma interação com essa turma? Tem? Ok, sem problemas. Então a gente vai seguindo. Olha só, vamos responder essa primeira questão. Segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante sua vida pode ser transmitida aos seus descendentes. Entre as alternativas apresentadas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dessa lei. Ó, a gente tem que lembrar que Lamarck, antes da gente responder, vamos dar só essa revisada breve aqui, né? Lamarck. Então, a gente vem com a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Ok, gente? Duas leis. Usou, cresceu, desenvolveu. Não usou, atrofiou, sumiu. E a transmissão dos caracteres adquiridos é qualquer característica que eu adquiri por essa lei, ela vai ser passada ao descendente. Então, quando ele fala assim, ó, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante sua vida pode ser transmitida aos descendentes, aos filhotes, à prole. Então, a gente está falando de quem? Da lei do uso e desuso? Não. Lei do uso e desuso também é Lamarck, mas ela não está se referindo à transmissão das características. Seleção natural é Darwin quem fala. Lei da seleção artificial não é uma lei, né? Na verdade, é um processo que nós aprendemos a fazer, nós humanos. Então, ficou para a gente a letra D, ó, herança dos caracteres adquiridos, a segunda lei de Lamarck. Tá certo, gente? Vocês arrasaram, Érica e Adriana, que responderam aí no chat, letra D. Alô, pimenteiras, todo mundo está compreendendo isso aqui até agora? Então, vamos adiante. Olha só mostrando o gabaritinho ali, letra D, e vamos seguindo, ó. Aí a gente vem com as questões relacionadas ao meio ambiente, né, e ao lamarquismo. Então, o meio, né, o indivíduo ele está inserido no meio. Esse meio, ele causa, provoca, força e exige modificações, variações e alterações do corpo de um indivíduo, né? Então, o meio é quem provoca isso e o indivíduo vai reagir modificando seu corpo. Isso é a lei do uso e desuso. Quando ele modifica, essa modificação, essa característica nova já vai aparecer nos filhotes. Essa é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos de Lamarck, ok? Então, olha só, isso aqui é quando essas alterações é repassada aos descendentes, né? Tudo isso aqui são as características passadas aos descendentes, né? Então, essas modificações são intencionais. Por isso que ele fala de adaptação ativa, né? Então, quando eu uso, eu desenvolvo uma parte do meu corpo. Quando eu não uso, eu atrofio uma parte do meu corpo. Então, olha só. Uso e desuso. Primeira lei de Lamarck. E aqui, ó, herança ou transmissão, né, dos caracteres adquiridos. Ok? Adquiridos. Ok, gente? Então, ó, o que é que acontece agora? Vamos achar uma explicação para isso bem aqui, Lamarck. Já que tu é o bichão mesmo. Lamarck, ele ainda viveu bem antes de Darwin, né? Ele foi um cara que inicialmente observou como aconteciam as mudanças. Olha só, tem um casal aqui lindo, maravilhoso, tatuado. E essas tatuagens são características adquiridas, né? Então, peraí, então, por que não acontece isso? Já viram? Minha gente, professora, mas oxe, acho que não, né? Então, a teoria de Lamarck, hoje para a gente, ela pode não fazer sentido algum. Né? Ela pode ser uma coisa muito difícil da gente aceitar, né?
Porque, de fato, as evidências encaminham a teoria da evolução para outro sentido. Tá certo? Não há transmissão desses caracteres adquiridos, a não ser que haja uma mudança genética. E isso nem Darwin sabia. Ele vai explicar só uma parte da teoria dele que vai servir para a gente ter o que tem de teoria hoje de evolução. Como assim, Lamarck? Então quer dizer que eu malho, e aí meu filho já vai nascer musculoso? E se eu parar de malhar, o meu músculo não vai vai dar uma murchadinha? Não é? Então, olha só, não funciona assim, né? E o fato de eu começar a usar óculos, né? De acordo com a idade, minha visão ficar ruim. Então, minha prole, meus filhos já vão nascer com problemas de visão, precisando de óculos? E aí, se eu tenho, por exemplo, na Tailândia, né? Eu acho que é na Tailândia. Essa etnia usa esses anéis aqui no pescoço como uma forma de enfeite, adorno, né? Nessa etnia, as pessoas, as mulheres, elas são consideradas mais lindas, elegantes e maravilhosas quando elas vão colocando esses anéis, né, no pescoço, e o pescoço vai esticando, igual o pescoço da girafa, viu? Algumas vão ter o pescoço bem comprido, para elas, quanto mais comprido, mais bonito fica. E então, isso é um comportamento, né, cultural de uma etnia da Tailândia, de um grupo de pessoas da Tailândia, né? E aí, o que acontece? As meninas que nascem, elas não nascem com o pescoço comprido, não. Nascem com o pescoço do tamanho normal, né? Quando isso acontece, a gente fica se perguntando, então, essa herança dos caracteres, ela não está sendo, né? Não está acontecendo na realidade. As meninas que nascem na Tailândia, nessa etnia, elas não nascem com o pescoço tão comprido. E aí, com o passar da idade, é que elas vão recebendo, né, os anéisinhos. Tem gente, né, tem meninas e mulheres que têm o pescoço já tão comprido que se elas retirarem os anéis, elas vão perder o sustento, né? Não tem a estrutura ali para segurar e elas podem quebrar o pescoço. Já vi uma reportagem sobre elas, né, Érica? São lindas, eu acho interessantíssima essa forma de modificação do corpo, né? Como uma questão cultural que, na verdade, eles estão fazendo aquilo ali como uma forma de se embelezar, de ficar bonitas, né? Então, é muito interessante como isso não é passado adiante assim, como uma característica do corpo, como Lamarck propõe, né? Então, eu adquiro uma característica, que é o pescoço ser mais comprido. Uso e desuso, ok, poderia se enquadrar no uso, né? Mas essa característica ela não vai ser passada para as filhas, não. Tanto que as meninas vão começar a usar os anéis depois, né? Devagarzinho e tudo mais. Ok? Então, olha só. Vamos adiante para a gente fechar essa compreensão com o experimento de Weismann, que foi o experimento que terminou de jogar uma pá de cal, como a gente diz, na teoria de Lamarck. O Weismann, ele fez um experimento onde ele pegava um camundonguinho, né? Ele pegava os ratinhos, os camundongos, cortava a cauda deles. Olha que malvadeza. Mas era para testar se a teoria de Lamarck ela realmente funcionava. Então, ele pega essa cauda desse camundongo, corta, ou seja, desuso, né? Para tirar a cauda. Certo. Vamos cruzar aqui, ó, um macho com essa fêmea e vamos ver como é que nascem os filhotes. Jancho nasceu com a cauda. Quer dizer, uso e desuso testados, transmissão dos caracteres adquiridos testados. Deu errado aqui na primeira geração, né? Eu vou fazer de novo. Isso foi o Weismann falando, né? Eu vou fazer de novo. Então, eu vou pegar de novo esse mesmo ratinho que nasceu agora e eu vou cortar a cauda dele. Cortei esse aqui, que era macho, e agora eu vou cruzar com essa aqui, que é fêmea. Também cortei a cauda dela. E aí, olha só. Meu Deus, lá está a cauda de novo, professora. Como assim? Então, olha só. Depois de 20 gerações, ele pega o filhote que nasce com cauda, corta, cruza com outra, e aí continua nascendo com cauda. 20 gerações sucessivas
fizeram com que isso demonstrasse que a teoria de Lamarck caiu. Ok? Caiu a teoria de Lamarck depois, principalmente do experimento de Weismann, né? Não tinha como comprovar isso, tá? Deixa eu ver o que é que a Érica está falando aqui sobre eu vou já procurar o nome dessa etnia. Elas utilizavam as argolas não apenas pela beleza, mas também para se proteger contra ataques de tigres. Olha que massa. Com o tempo, o alongamento do pescoço virou apenas tradição. Que massa, Érica. Boa informação. Obrigada. A Érica é a Ericpédia. É a nossa Ericapédia, trazendo aí sempre informações para a nossa aula, né não? Informações legais. Então, olha só, aí caiu a teoria de Lamarck depois do experimento de Weismann, porque ele tirava a cauda, simulando o desuso, né? E aí, quando o camundonguinho nascia, ele nascia com cauda de novo. Pois tá danado. E então, ó, vamos lá. Vamos fazer mais essa aí para a gente finalizar nossa aula, hein? Mais 2 minutinhos na tela e a gente volta. Vamos lá, então, olha só. No experimento de Weismann foram cortadas as caudas de camundongos durante várias gerações, né? Mais de 20. Foi verificado que as novas ninhadas continuavam a nascer com cauda. Eita! Dessa experiência pode-se concluir que o quê, minha gente? Da experiência de Weismann, viu? A evolução permite o aperfeiçoamento dos organismos? A evolução permite, mas não foi comprovado isso com o experimento de Weismann. Então, olha só a resposta, o comando. Eu quero saber da experiência de Weismann, né? A evolução permite sim o aperfeiçoamento, mas não foi isso que o Weismann testou. Tá certo? B. Caracteres adquiridos não são passados aos descendentes. C. As espécies são fixas e imutáveis. Falso. O Weismann também não mostrou isso. D. A lei do uso e desuso foi verificada? Não. Foi a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a alternativa correta, letra B de bolotas. Caracteres adquiridos não são passados aos descendentes. Foi isso que o Weismann verificou com o seu experimento. Tá certo? Então, desse nosso primeiro momento, a gente deu um panorama geralzão aqui sobre o lamarquismo, mostrando que ele foi o primeiro teórico que adotou a evolução das espécies. E aí ele traz a lei do uso e desuso,
e a lei de transmissão de caracteres adquiridos como parte da sua teoria evolutiva. Então, compreendam, Lamarck era evolucionista, só que a observação que ele fez acerca das espécies, né, não foi verificada, caiu a teoria dele, caiu inclusive com esse experimento de Weismann, tá bom? Que demonstrou que esses caracteres que são adquiridos não são passados à geração seguinte, tá certo? Então, ó, faz o seguinte, vai esticar tuas perninhas, pega um copinho de água, que é o que a gente vai fazer aqui também, segura, volta, que a gente já tá de volta com a nossa disciplina, com a nossa aula de biologia e hoje ideias evolucionistas. Te espero daqui a pouco. Bora lá. Tchau, tchau.